طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. Realidade, a questão da Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr realmente é uma noite que Allah subhanahu wa ta'ala deu para essa nação, e essa nação ela foi privilegiada com essa noite. E essa noite, as pessoas que são devotas a Allah subhanahu wa ta'ala, elas sempre procuram ela. A procura da Laylat al-Qadr, as pessoas se dividem em partes. Tem pessoas que conquistam realmente a Laylat al-Qadr, independente da pessoa falar, será que foi na noite de 27, ou ela será na noite de 29, ou ela foi na noite de 25, ou 23, ou em qual das noites que ela esteve. O importante é que eu estive lá, preparado para ter essa noite na minha vida, para conquistar essa noite, porque a pessoa que conquista essa noite, ele tem uma grande conquista, e se ele conquistar, com certeza ele estará dentre as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala perdoou elas, entre as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala libertou elas do fogo do inferno. E a pessoa sentirá isso nas suas ações, ele sentirá isso principalmente no seu coração. Se Allah subhanahu wa ta'ala preparou você para estar nessa noite acordada, estar ali recitando o Coran, estar ali praticando a oração, estar ali fazendo o dua, estar ali recordando Allah subhanahu wa ta'ala, estar ali afastada de todo tipo de pecado, e sentir realmente que há algo diferente que aconteceu no seu coração, na sua mente, no seu corpo, você sentiu algo diferente, inshallah, isso daqui é Laylatul Qadr. Agora, tem pessoas que vêm, eles pensam que, olha, Laylatul Qadr é eu chegar, dormir ali, se conseguir rezar, eu rezo, se não, eu fico lá. O importante é que é Laylatul Qadr. Parece que é uma noite assim, é uma noite que todo ano eu tenho que fazer e acabou, é isso que eu faço. Então, só que ele não tem aquela fé que o profeta Muhammad a.s. ele disse, citou, ele falou, Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban. Aquele que acordar na noite do decreto com fé e esperança. Agora, tem pessoas que acordam, só que não tem fé e nem tem esperança. Tem pessoas que têm fé, mas não têm esperança. Tem pessoas que têm esperança, mas não têm fé. Então, você tem que ter as duas coisas. Se você conseguir essas duas coisas, aí o profeta Muhammad a.s. ele citou para nós, ele disse, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Quer dizer que ele conquistou Laylat al-Qadr e foi perdoado todos os seus pecados. Isso é o mais importante que nós temos que perceber na Laylat al-Qadr, né? Porque tem pessoas, às vezes eu vejo, né? Alguns jovens e tal, ele chega, dorme, tal, come, brinca, vai para fora, faz bagunça, faz não sei o que, tal, e no final, quando a gente termina e tal, ele sai, Sheikh, será que não é essa noite do Laylat al-Qadr? Ele fica olhando para o céu e tal. Talvez se ela foi, não sei se você conseguiu conquistar ou não, porque você estava realmente apto a conquistar Laylat al-Qadr. Ou algumas irmãs, por exemplo, que vêm, senta, conversa, fala para lá e para cá, não está nem aí. Importante que me reuni com as irmãs, há muito tempo, e a gente estava esperando essa noite há um ano atrás, para a gente ficar aqui, colocando a conversa em dia, né? No final, será que é a Laylatul Qadr? Eu não sei se foi para essa pessoa. O importante é aquela pessoa que realmente ela esteve ali com fé, com esperança, tentou, fez, mesmo que as pessoas que atrapalham às vezes, mas você está ali, né? Porque qualquer coisa, para você conquistar algo que seja nobre, você sofre um pouco, você tem que sofrer. Quanto mais nobre é, mais o sofrimento tem. Só que Allah subhanahu wa ta'ala colocou o sofrimento para a nação do profeta Muhammad a.s. Algo fácil, né? É você acordar essa noite, você estar com Allah subhanahu wa ta'ala, isso não é um sofrimento. Eu deixei de dormir algumas horas, deixei de descansar, deixei de falar tal por algumas horas. É um esforço, é uma paciência, porque o mês de Ramadã, como o profeta Muhammad a.s. ele disse, o mês de Ramadã é o mês da paciência. Se ele falou é o mês da paciência, por quê?
que ele sabe que as pessoas irão enfrentar várias coisas pela frente, né? Você tem que ter paciência com a pessoa que está do seu lado, tem que ter a paciência das coisas que acontecem, você estar lá. A paciência é não a pessoa largar e deixar e falar, olha, estragaram a minha noite, estragaram o meu Ramadã. Não, é você permanecer, ficar na sua, você estar ligada com Allah subhanahu wa ta'ala, e não tem nada que possa tirar essa ligação entre você e seu Criador daquilo que você está querendo conquistar, a fé que você tem por essa noite, a esperança que você tem de Allah subhanahu wa ta'ala te perdoar, a esperança que você tem de você conquistar Laylatul Qadr. E aí a gente fala, quais são os sinais? Será que nós conquistamos mesmo ou não? Como é que eu posso saber depois da Laylatul Qadr? Eu tentei, aquilo que você falou, eu vim, eu rezei, eu recitei o Corão, eu tive paciência, eu esteve lá acordado e tal. É você sentir algo, são vários sinais. Um deles é você se sentir, porque a fé, ela tem um gosto também, porque o profeta Muhammad a.s. ele fala no hadith, ذاق طعم الإيمان, experimentou o gosto da fé, من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, aquele que aceitar o Islã como religião, e aquele que aceitar Allah como Deus único, que merece toda a adoração, e aquele que aceitar o profeta Muhammad a.s. como mensageiro de Deus, para a gente seguir e fazer aquilo que nos leva a Deus através daquilo que o profeta Muhammad a.s. nos ensinou, através dos ensinamentos do profeta Muhammad a.s. O profeta Muhammad a.s. ele disse, quem tiver a fé nessas três questões, uma fé real, ele irá sentir o gosto da fé. A fé tem gosto, sim, da maneira que a comida tem gosto, a fé tem gosto. A comida você sente o gosto dela na língua. A fé você sente o gosto dela no coração. Então, seu coração que tem que sentir essa fé. Seu coração tem que sentir essa tranquilidade. Seu coração tem que sentir essa ligação com Allah subhanahu wa ta'ala. Seu coração tem que sentir que a sua mente está totalmente devota a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esse gosto você irá sentir na noite do decreto, se você realmente acordou com fé e esperança. Esse é um dos primeiros sinais, é você sentir aquilo. Alhamdulillah, pelo que estou percebendo assim, que vocês sentiram que havia algo diferente. Esse sentimento é um dos sinais. Alhamdulillah. O outro sinal que a pessoa depois da Laylatul Qadr ou depois de Ramadã, ele continua nas adorações, porque aquilo que você sente de gosto, você não deixa. Né? Olha, eu gostei de comer o mel. O mel, eu consigo comprá-lo aqui, lá e tal. Eu comi, eu senti um gosto totalmente diferente. É algo muito gostoso, é algo que eu amei, é algo que tal. O que você faz? Você vai lá e procura, e compra o mel para você ficar comendo sempre, né? Quando der vontade, você come. Se come de manhã, se come à noite, quando der vontade e tal. Então, você não deixa o mel que você sentiu o gosto de lado, experimentou uma vez e deixou. A fé é a mesma coisa. Você sentiu aonde? Na oração? Então vamos continuar essas orações noturnas, mesmo depois de Laylatul Qadr, mesmo depois de Ramadã. Eu senti na recitação do Corão. Então vamos continuar recitando o Corão, porque o Corão realmente ele deu aquela sensação que eu fui aceita, aquela sensação de gosto da fé. Então eu continuo recitando o Corão, porque aquilo que me deu essa questão importante dentro do meu coração e fez com que essa ligação entre eu e Deus fosse forte, é a recitação do Corão. O que me deixou também sentir esse gosto é o dua. Estava fazendo dua e de repente eu senti que eu estava ali totalmente entregue para Allah subhanahu wa ta'ala, necessitada de tudo aquilo que eu necessito nesse mundo. Eu preciso de que assim eu coloque os meus problemas para fora, que eu diga para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, eu tenho esse problema, tenho outro, tenho tal problemas, e você sentir que você está perante Allah subhanahu wa ta'ala e que Allah subhanahu wa ta'ala está te ouvindo. Até tem pessoas que quando fazem o dua, elas choram. Por que chora? Ele sente que ele está pedindo para o poderoso, para Allah subhanahu wa ta'ala, que tem condições de te dar tudo o que você quiser.
Allah tem um poder total, só que Ele quer de você uma sinceridade, Ele quer de você uma aproximação, Ele quer de você que você peça a Ele com humildade, a humildade que você tem por causa do jejum, por levantar durante a noite e deixar o seu leito, acordar ali, humilde perante Allah subhanahu wa ta'ala, de você se ajoelhar perante Ele, de você levantar as suas mãos perante Ele. Essa humilhação Allah quer de você. Allah quer que você se sinta uma pessoa que precisa dele. Allah quer que você sinta que você tem as suas necessidades e que você está se entregando totalmente para Ele. Esses sentimentos a pessoa sente quando faz o dua real, quando faz um dua necessário. Igual a gente fala, faça um dua igual aquele dua que quando a pessoa está se afogando no mar. Qual que é o dua da pessoa que está se afogando no mar? Ele quer ser salvo. Ele fala, me tirem. Não, ele quer de toda forma, porque ele está sabendo que ali ele está morrendo. Então ele se entrega totalmente para as pessoas que querem segurar ele, que querem salvar ele. Então, seu dua para Allah subhanahu wa ta'ala que seja igual ao dua daquela pessoa que está se afogando no mar ou no rio, e ela se entregando totalmente para que alguém tire ela daquela situação. Então você tem uma situação na sua vida, você sabe que somente Allah subhanahu wa ta'ala consegue tirar você daquela situação. Allah, Ele quer de você esse dua. Se você sentiu aquilo na Laylatul Qadr, se você sentiu aquilo dentro de Ramadã, sendo que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele falou para nós, vocês têm diariamente um dua aceito. Isso significa que você está fazendo dua e falando, Allah, eu tenho um dua aceito, então eu estou aqui. Seu mensageiro disse que o dua nessas noites, o dua do jejuador, ele é aceito. Então me aceite. Então se Allah subhanahu wa ta'ala te aceitar, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aceite todos os nossos dua. Aí você deve continuar também. Mesmo depois de Laylatul Qadr, mesmo depois de Ramadã, qualquer coisa que você... O ser humano, ele é fraco. O ser humano, ele sempre necessita. O ser humano, ele sempre precisa de coisas novas. Ninguém é completo nesse mundo. Somente Allah subhanahu wa ta'ala, ele é totalmente... tem o poder, ele é completo em todos os sentidos. Mas nós, como seres humanos, nós somos fracos. Nós somos pessoas que necessitamos sempre, a todo momento nós temos uma necessidade. A todo momento. Então essas necessidades você vai fazer através do quê? Do dua para Allah subhanahu wa ta'ala. Sentiu o gosto do dua? Sentiu que o seu coração teve aquele sentimento que você foi aceita? Sentiu as suas lágrimas jorrarem? Sentiu que você estava lá querendo pedir mais e mais e mais? E a gente sente isso quando a gente está no sujud. Quando a gente está perante Allah subhanahu wa ta'ala ali, esperando assim, de repente faz o adhan, você fala, subhanallah, já fez o adhan, eu queria continuar. Né? Esses sentimentos você consegue sentir fora do Ramadã também, que continue fazendo isso. Né? Porque o Ramadã, ele é uma escola, é um curso intensivo para nós, é um curso que Allah subhanahu wa ta'ala fez com que a gente entrasse nesse curso com várias facilidades para a gente aprender muitas coisas, para que depois de Ramadã você não tem o mesmo privilégio que você teve dentro do Ramadã. Você não tem os grandes satanases acorrentados. Você não tem o ambiente do Ramadã onde você jejua com facilidade. Você não tem o ambiente onde os anjos estão descendo a todo momento, principalmente na noite de Laylatul Qadr, como Allah subhanahu wa ta'ala ele citou. E nós sabemos que Laylatul Qadr, as pessoas às vezes falam que o sinal, um dos sinais que Laylatul Qadr foi aquela noite, é você perceber depois do Adhan al-Fajr, ou naquela noite, você perceber que há uma luz. Essa luz, ela abrange o mundo assim ao seu redor. Sendo que Laylatul Qadr, como nós falamos, se ela for, ela é nos últimas 10 noites de Ramadã, que provavelmente seja no dia 27. Tem outros elementos que falam que provavelmente seja dia 29, ou no dia 30, dia 28 para 29, nas noites, né? Ou que seja o último dia, né? A última noite.
nós sabemos que as últimas noites do mês lunar, a lua ela é pequena, então ela não ilumina, não é? Não é igual a metade do mês. A metade do mês você sai para fora e você vê o mundo iluminado. Por quê? Porque a lua está completa. Final do mês lunar, o mundo não está iluminado pela lua, não é? Então você vê a escuridão mais do que a clareza. Na noite do decreto você vê uma luz como se a lua fosse de uma noite completa. Por quê? Aí vem a questão dos anjos. Os anjos, quando descem do céu para a terra, como Allah subhanahu wa ta'ala citou no Coran, na Surat Al-Qadr, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا. Tanazzal, Deus ele não falou tanzil. Tanzil quer dizer que desce normalmente. Quando ele fala tanazzal, aqui tem uma letra a mais. Tanazzal quer dizer que com frequência e com milhões e milhões de anjos que estão descendo entre o céu e a terra. E junto com eles o anjo Gabriel, o Ruh, que é o anjo Gabriel. Então esses anjos ao descerem, os anjos são criados de quê? Da luz. Então essa luz desses anjos, eles fazem com que essa noite seja iluminada. Nós sentiremos a iluminação dessa noite porque por causa desses anjos que estão descendo do céu para a terra, ligando entre o céu e a terra, não a lua como a gente vê no mês lunar, na metade do mês lunar, essa iluminação por causa da lua. Não. Noite do decreto, a iluminação é por causa da presença dos anjos. E a presença dos anjos, com certeza, a ligação entre o céu e a terra faz com que a pessoa que estiver ali preparada para ter Laylat al-Qadr, essa preparação, ela sentada ali, Allah subhanahu wa ta'ala faz com que tudo esteja com ele, até os anjos. Nós falamos no Suhur sobre um dos hadith que Allah subhanahu wa ta'ala ele manda na noite do decreto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala manda na noite do decreto o anjo Gabriel com um conjunto de anjos que eles vão verificando as pessoas que estão acordadas para a noite do decreto, aquelas que estiverem em pé ou estiverem sentadas, recordando Allah subhanahu wa ta'ala, seja isso na oração, seja isso na recitação do Coran, seja isso na recordação, a pessoa recordando Allah subhanahu wa ta'ala, seja isso no dua, seja isso no pensamento, você está lá sentada, devotando Allah subhanahu wa ta'ala, os anjos, e dentre eles o anjo Gabriel, ele vem até você especificamente, junto com milhões de anjos, e que eles fazem? Eles pedem para Allah subhanahu wa ta'ala que tenha misericórdia de ti. Olha a súplica do anjo, né? Imagine o anjo Gabriel ainda suplicando para você. Então essa é uma grande nobreza, e nós não podemos assim deixar passar a noite de decreto como se fosse uma noite somente de ser uma das noites de nos reunirmos, de sentarmos, de conversarmos. Não. E podemos também, o Ramadã ainda continua. O Ramadã ainda continua. A noite do decreto ela pode estar pela frente. Agora, eu tenho que parar um pouco comigo mesmo e pensar, será que eu fui libertado do fogo do inferno nesses dias que passaram? Será que eu fui perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala nessas noites que passaram? Será que Allah subhanahu wa ta'ala me aceitou nessas noites que passaram? Será que eu fui uma das pessoas escolhidas por Allah subhanahu wa ta'ala dentre as milhões que foram escolhidas nessas noites passadas? Esperamos que sejamos dentre essas pessoas. Agora, se a gente tem ainda a dúvida, eu não consegui ainda conquistar aquela noite, jejuar e levantar aquela noite que eu queria mesmo, aquela noite que, assim, eu sinto aquela fé dentro de mim quando termino. Então você tem ainda pela frente, você tem uma chance. Allah subhanahu wa ta'ala está nos dando mais chances ainda, porque a noite do decreto, talvez, a gente fala assim, a noite dia 27, mas eu não consegui ter aquilo que o senhor falou. Tá, então você tem pela frente, talvez ela esteja pela frente. Aproveite, vamos aproveitar. Vamos ver se a gente realmente, se eu for aceito, eu continuo, eu dou continuidade. Se eu não for aceito,
então eu tento conquistar com essas noites que vêm pela frente. Então você tem as duas questões. Se você for aceita, um dos sinais da aceitação é você dar continuidade naquilo que você estava fazendo. Se você não for aceita, que vamos tentar nessas noites para que Allah subhanahu wa ta'ala nos aceite. Se você for sincera na sua tentação, com certeza Allah subhanahu wa ta'ala não irá deixar essa sua intenção, essa sua fé, essa sua força ou esforço que você está fazendo nessas noites, com certeza Allah não irá deixar em vão. Tá? Então, uma das questões também, irmãs, que nós temos que ter dentro do Coran, dentro dessas noites, Laylatul Qadr, a pessoa que conseguiu aproveitar, falar, olha, alhamdulillah, eu recitei já o Coran algumas vezes, eu fiz bastante dua, eu fiz bastante orações, na noite do decreto eu estava presente, eu acordei, eu rezei, eu tal. A primeira coisa que nós devemos pensar, se a gente fez tudo isso, espero que todos tenham feito, todos que estão participando das aulas e tal, eu tenho certeza que vocês têm esse esforço para fazerem essas adorações. Nós temos, em primeiro lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter dado para nós essas oportunidades, porque quantas pessoas não tiveram essas oportunidades? E nós sabemos que qualquer ação que você pratica é devido à graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele que permitiu a você e não permitiu ao outro. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz no Alcorão, quando as pessoas entram no paraíso, o que elas falam? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. Quando as pessoas entram no paraíso, Allah cita quais são as palavras que eles falam. Eles dizem, graças a Allah, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا, que Allah nos encaminhou para isso, para chegarmos aqui no paraíso. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. E nós não iríamos nos guiar se Allah não nos guiasse. Então, se Allah te guiou, que agradeça a Ele em todos os momentos. E o agradecimento a Allah é você continuar mantendo a sua adoração a Ele, dizendo, Ya Allah, eu te agradeço de coração pela boca, te agradeço pelas próprias ações que o Senhor me encaminhou no mês de Ramadã para dar continuidade. Esse é o agradecimento real. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente deve agradecer a Allah e não falar, eu acordei porque eu sou esforçado, eu sou tal. Tudo bem. Allah subhanahu wa ta'ala te deu essa força. Allah fez com que você acordasse. Allah fez com que você viesse para a casa de Allah. Allah fez com que você recitasse o Coran. Allah permitiu, adina laki. Allah permitiu que você praticasse tudo isso. Então, o agradecimento total é Allah subhanahu wa ta'ala, e não coloque nada do que, se não fosse eu, ao fulano, ao ciclano, o fulano não conseguiu. Você não sabe, talvez o fulano que não conseguiu, Allah subhanahu wa ta'ala permita que numa dessas noites aí ele acorda e vai e faz coisas com fé, com esperança, com devoção a Allah subhanahu wa ta'ala, que jorra as lágrimas e Allah subhanahu wa ta'ala fala, você será aceito. E o fulano que está lá correndo e tal, só que ele está falando que o esforço dele não for aceito. Então, a gente não sabe quem que são as pessoas que são aceitas por Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que nós temos que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e não podemos também falar, já fizemos muito. Eu fiz tantas rak'ah. Será que o pessoal fez também? Eu acho que eu fiz a mais. É bom essa questão, mas que não fique dentro do seu coração que você é melhor do que os outros. Não. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. E não diga para as pessoas ou entre você e Allah subhanahu wa ta'ala, olha, eu que fiz, eu que consegui, e eu fiz tal, e eu conquistei tal. Não, você fale, olha, por mais que eu fizer, isso, além de ser uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, a gente não consegue conquistar um espaço pequeno no paraíso por aquilo que nós fazemos nesse mundo. Se você nascer prostrada para Allah subhanahu wa ta'ala até morrer, você não conseguirá conquistar um espaço que Allah subhanahu wa ta'ala preparou dentro do paraíso para você viver eternamente. Por isso o profeta Muhammad a.s. ele disse,
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. Ninguém de vocês consegue entrar no paraíso somente com as suas ações. As suas ações, se você quiser medir elas, quanto que valem essas minhas ações, com certeza elas são valiosas perante Allah, mas se você quiser medir em relação e comparar as dádivas de Allah, nós sempre contamos uma história, aquela história da pessoa que morreu no tempo dos antepassados, e um dos profetas ele citou para nós sobre essa questão, e o profeta Muhammad sallam passou para nós que um homem, ele viveu durante 100 anos ou 70 anos, somente na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, vivendo numa ilha, jamais ele cometeu um pecado, somente ele comia e bebia ali naquela ilha, pescava, assava o peixe, comia, ali tinha água, ele bebia e ficava somente em adoração. Jejuava durante o dia, acordava durante as noites, devotava a Allah subhanahu wa ta'ala, era devoto a Allah, ele suplicava, recordava Allah, não se encontrava com ninguém durante 70 anos. Quando ele morreu, Allah subhanahu wa ta'ala disse para os anjos: leve o meu servo para o paraíso com a minha misericórdia. E o homem disse: Allah, com as minhas ações, 70 anos de ações, eu não cometi pecado nenhum. Ações que eu fazia no mundo antes de morrer, durante o dia e durante as noites. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou os anjos que tirassem ele do paraíso para compararem as ações dele com as dádivas que Allah deu a ele. E ele disse: comparem a dádiva da visão desse homem com as ações que ele fez durante 70 anos. Colocaram na balança e ele não conseguiu pagar com as ações de 70 anos somente a dádiva da visão. De nós enxergarmos, de você enxergar. Uma pessoa, outro dia, estavam fazendo uma entrevista com ela, um cego, né? E eles perguntaram para ele: se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse dado para você uma visão por um momento, depois tirasse novamente, qual que é a coisa que você mais assim desejaria em olhar? Ele disse: o Alcorão Sagrado. Eu queria olhar somente assim, como é que está escrita a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Quantas vezes a gente consegue olhar no Coran, conseguimos recitar, conseguimos olhar para tantas coisas nesse mundo. Essa visão que Allah te deu, você somente sentirá a falta dela quando for tirada. Nós que temos ela, a gente não sente uma falta dela, porque a gente não sente a verdadeira dádiva que Allah nos deu. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: meçam com as ações dele de 70 anos essa dádiva da visão só. Aí quando mediram lá, colocaram na balança, a visão dele as ações dele não conseguiram pagar essa dádiva. Aí Deus ele disse: com a minha justiça, então você não entrará no paraíso, mas coloquem ele no castigo, porque ele não conseguiu pagar as dádivas que eu dei a ele, e ele queria entrar no paraíso com as suas próprias ações. Aí ele disse: não, Allah, com a sua misericórdia, e Allah permitiu que ele entrasse com a misericórdia dele. Isso significa que nós entramos no paraíso com a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, e nós conquistamos a misericórdia de Allah através das ações que nós fazemos. As ações boas que nós praticamos, isso faz com que Allah subhanahu wa ta'ala nos ama, através de quê? Dessas nossas ações. E Allah permite, devido a essas nossas ações, esse amor que Ele tem por nós, a entrarmos no paraíso, a termos tudo que nós temos nessa vida. E lá Allah subhanahu wa ta'ala nos eleva conforme aquilo que nós praticamos nesse mundo. E por isso que há pessoas que elas têm divergência entre as suas ações. Você fala o fulano e o fulano. O fulano ele conseguiu recitar o Alcorão uma vez. O fulano conseguiu 10 vezes. O fulano conseguiu levantar e acordar todas as noites de Ramadã. O fulano conseguiu somente na noite do decreto. O fulano conseguiu dar uma caridade de tantos reais e tal. O fulano conseguiu dar uma caridade muito maior. E aí, dependendo da situação de cada pessoa, aí vem a questão da caridade. Aí você fala: tá, mas o fulano tem condições, eu não tenho. Aí o Rasul ele fala para nós aqui que a questão conforme Allah te dá, conforme a sua situação. E ele disse no hadith: sabaqa dirham
100,000 dirham. Um dirham, ele tomou a frente do que aquele que deu 100.000 dirham. Disseram: como isso, ó mensageiro de Allah? Aí o profeta explicou que esse que deu um dirham, ele tinha dois. Tirou a metade do seu dinheiro e colocou a metade do que ele tinha. Aquele que deu 100.000 dirham, ele tinha milhões. Então ele tirou uma parte proporcional que era pequena em relação a esse que deu a metade do seu dinheiro. Então o profeta Muhammad a.s. ele disse: esse conquistou um lugar porque ele deu a metade, o outro deu uma porcentagem, tá? Esse tem também um valor. Mas aquele que teve uma intenção de dar a mais, se ele tivesse com certeza milhões, ia dividir no meio e dar aqueles milhões. Então a gente, subhanallah, conforme Allah subhanahu wa ta'ala te dá na sua vida em relação à saúde, em relação às dádivas, em relação ao dinheiro, em relação ao tempo, em relação a isso, é o esforço que você faz. Um dos sábios que tinha falecido e era conhecido com a sua devoção a Allah subhanahu wa ta'ala, com seu esforço em Ramadã e fora de Ramadã, de acordar, de jejuar, de dar caridades, de ensinar, de aprender, de recitar, de suplicar. Era bem conhecido. Ele faleceu e as pessoas sentiam que essa pessoa realmente ele era uma pessoa bem esforçada na religião. O sábio que faleceu depois dele também tinha esforço, mas não chegava ao esforço do primeiro. Uma pessoa na época deles viu esse segundo que faleceu e disse a ele: o que Allah fez com você? Ele disse: Allah subhanahu wa ta'ala foi muito misericordioso comigo, ele perdoou as minhas falhas, me colocou no paraíso. Ele disse: vocês vê o tal sábio que faleceu antes de você, vocês conseguem vê-lo, você se encontrou com ele? Ele disse: nós vimos ele, nós conseguimos enxergá-lo lá no céu, da maneira que vocês enxergam as estrelas no céu. Nós apontamos: é o fulano. Por quê? As ações dele eram muito mais do que as ações das demais pessoas. Então aí depende de cada pessoa, depende do esforço que você tem, depende daquilo que você quer fazer. E tudo isso, como nós falamos, é a dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, que nós devemos agradecer e saber que Allah nos encaminhou, então nós agradecemos a Ele e não temos que ficar falando que nós fizemos muito e chega. Já fiz a noite de decreto, já acordei, já fiz, já pratiquei, já fui no Gêmea, fiquei lá a noite inteira, eu vi o pessoal e acabou. A partir de agora, você vê essa pessoa, cadê? Você não estava ontem na mesquita? Ah, mas já fui na noite de decreto. Mas você não estava recitando o Corão? Já recitamos. Você não quer acordar à noite? Mas já acordei. Não, não é uma noite só. É você permanecer. A aceitação é você permanecer. É você não falar: eu já fiz, eu fiz tanto, eu fiz tal. Não. Wala tamnun tastakthir. Se você começar a contar, aí você vai sentir que você fez bastante. O mais que você fizer por Allah subhanahu wa ta'ala na adoração se torna pouco perto daquilo que Allah te deu e que Allah vai te dar dentro do paraíso. Então são essas questões que nós queremos, assim, que vocês sintam elas. A terceira questão: a primeira, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda, de você não pensar que você fez bastante e já basta. Não, é continuar, dar continuidade. Quanto mais, é para o seu benefício. E não parar naquilo que você já fez. Não, sempre intencionar que eu vou fazer mais e mais e mais. A terceira questão é você ter a intenção entre você e Allah subhanahu wa ta'ala do que você foi aceita por Allah, a aceitação. Isso é o mais importante. Se eu coloquei em prática, agradeci a Allah subhanahu wa ta'ala, eu continuo fazendo, eu tenho a certeza de que Allah aceitou as minhas adorações. Porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no hadith: Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Falyadhunna abdi bi ma sha. Eu estou naquilo que o meu servo pensa de mim. Então que meu servo pense de mim o que ele quiser. Se ele quiser pensar que eu aceitei ele, se ele quiser pensar que as suas ações foram aceitas e que Allah subhanahu wa ta'ala vai colocar ele no paraíso,
Então, essa intenção dele, esse pensamento de Allah será realizado. E se ele pensar, não, acho que, olha, eu fiz, mas não vou ser aceito. Ah, eu não sei, parece que eu tal, não sei o quê. Então aí também aquilo que você pensar e imaginar, Allah ele vai dizer, então se você está pensando de Allah dessa forma, então que fique no seu pensamento. Então nosso pensamento que seja do lado positivo, né? Porque Sufyan al-Thawri, quando ele estava uma vez na peregrinação no Arafat, esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala permita que todos nós fazemos a peregrinação e que conquistamos o dia de Arafat, quem está lá, ele vai perceber que é um dia onde as pessoas somente fazem dua. E todas as pessoas estão ali fazendo dua, cada um carregando aquilo que ele tem na bagagem de dua, fazer dua para si, para os seus filhos, para os parentes, para o fulano, para o ciclano, dua para questões mundanas, para questões do dia do final. E as pessoas ficam somente ali com aquele dua, com aquela roupa, com humildade, somente fazendo dua durante aquele dia e tal. Sufyan al-Thawri, ele saiu assim no Arafat e ele olhou e viu todas as pessoas com devoção, todas as pessoas levantando as mãos para cima, todas as pessoas com sentimento do que elas realmente estão necessitadas de Allah, estão ali paradas, querendo que Allah subhanahu wa ta'ala aceite todas as suas ações. Aí ele, subhanallah, pegou e olhou assim para um sábio que estava junto com ele. E o sábio perguntou para ele, ele disse, você acha que nesse momento que a gente está olhando e vendo todas essas pessoas com essa devoção, que alguém deles não foi aceito por Allah? Sufyan al-Thawri, ele disse, sim, eu imagino a pessoa que não foi aceita por Allah é aquela que está pensando nesse momento que ele não foi aceito por Allah, somente esse. Entenderam? O sábio perguntou para o Sufyan, você acha que alguém dessas pessoas, dessa multidão, ela não foi aceita por Allah? Sufyan al-Thawri, ele disse, eu acho que quem não foi aceito por Allah é aquele que sentiu que não foi aceito. Aquele que está dizendo, eu acho que não fui aceito. Sufyan al-Thawri, ele falou somente esse que não foi aceito. Agora todos aqueles que falaram, nós fomos aceitos, porque nós estamos aqui praticando aquilo que Allah pediu e nós estamos aqui. Sufyan al-Thawri, ele disse, então todas essas pessoas que tiveram esse sentimento, elas foram aceitas. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem a sua misericórdia. E ele consegue perdoar a quem ele quiser e aceitar a quem ele quiser. Basta a pessoa ter a fé e a esperança. Essa que é a esperança, que Allah aceitar. Que eu fiz e Allah aceita. Então, basta você fazer, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala aceita as suas ações. E Ramadã também nós falamos isso. A pessoa que veio, se esforçou, esteve presente, ele continua vindo também, continua praticando aquilo que o profeta Muhammad a.s. recomendou. Essas pessoas que fizeram isso com sinceridade, as pessoas que fizeram isso com devoção, as pessoas que fizeram isso com fé, as pessoas que fizeram isso com esperança, essas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, Ana inda dhanni abdi bi. Essas pessoas têm que pensar que foram aceitos e eles serão aceitos bi'idhnillah azza wa jal. Então são essas questões que nós queremos assim, alertar vocês para a gente finalizar esse mês de Ramadã e darmos a continuidade depois de Ramadã. E não parar somente aqui em Ramadã, acabou Ramadã, a gente acabou também junto com o Ramadã. Não, dê a continuidade. É um sinal da aceitação. A continuidade é um dos sinais da aceitação. Tá? A falta de continuidade é um sinal da não aceitação. Você praticar as 5 orações, no seu devido horário, e você sentir que o que você sentiu em Ramadã, você sente de vez em quando fora de Ramadã, acordar às vezes durante a noite, permanecer as caridades, permanecer a recitação do Corão, permanecer o dua, tudo isso é um sinal da aceitação. Uma última questão, né, que a gente permaneça dentro do Ramadã com esse esforço da Laylatul Qadr.
Porque o profeta Muhammad a.s. ele fala: "Innama al-a'malu bil khawatim." As ações, elas sempre serão pelas finalidades, aquilo que você finaliza. Então vamos finalizar o mês de Ramadã com as melhores ações, com as melhores ações. Uma outra questão que seria de não esquecermos de Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr é importante ser paga, porque ela é uma obrigação. Obrigação sobre quem? A obrigação se a pessoa for um muçulmano, tá? Se ele for um muçulmano, então ele se torna obrigado a fazer essa zakat. Se ele for muçulmano e tiver condição. A condição, ela não precisa ter a condição do zakat. Você ter naquela noite aquilo que você tem da sua necessidade e para sua família sobrando os R$25 que foram estipulados hoje, então você é obrigado a tirar e dar para um pobre. A Zakat al-Fitr, diferenciada, a diferença entre ela e entre Zakat das coisas que você tem, dos bens que você tem. Os bens, elas têm, os bens que você tem as regras do Zakat. E tem as regras do Zakat al-Fitr. Como nós falamos, Zakat al-Fitr, uma das regras é a pessoa ser muçulmana e ter condições de sobrar aqueles R$25 naquela noite, tá? Além das suas necessidades. Então ele paga também. Outra regra também, que Zakat al-Fitr é tirada de todas as pessoas de casa que são muçulmanos. Quem tira Zakat al-Fitr é o responsável dentro de casa, quer dizer que o pai, a mãe, se ela tiver condições, ela tira por si, ou se o marido tirar por ela, ele pode também tirar, e pelos filhos que ele tem a responsabilidade sobre eles, que são muçulmanos, sejam eles pequenos ou grandes. Se um recém-nascido nascer antes do Maghrib, do último dia de Ramadã, tá? Então essa pessoa ela é obrigada a pagar Zakat al-Fitr, tá? Porque ele já nasceu no Ramadã, né? No último momento de Ramadã, então ele é obrigado a tirar Zakat al-Fitr dele. Então Zakat al-Fitr é tirada dos grandes, dos pequenos, dos ricos, dos pobres, dos livres, dos escravos. Todo mundo tem que pagar Zakat al-Fitr. E Zakat al-Fitr, ela tem vários hadith. Hadith Ibn Abbas, radiyallahu anhu, ela foi, a obrigação de Zakat al-Fitr foi no ano 2 da Hijra. Começou a obrigação quando começou o mês de Ramadã. O mês de Ramadã foi determinado no ano 2 da Hijra do profeta Muhammad a.s. Aí o Ibn Abbas, ele disse, um hadith sobre o profeta Muhammad a.s. ele disse: "Farada Rasulullah s.a.w. Zakat al-Fitr", que o profeta Muhammad a.s. ordenou a pagar Zakat al-Fitr. Por que da Zakat al-Fitr? Zakat al-Fitr porque às vezes você tem algumas falhas no seu jejum durante o mês. Essas falhas, elas são pagas com esse Zakat al-Fitr. Você repõe essas falhas que você teve dentro do Ramadã. Qualquer falha no seu jejum, ela é recuperada através desse Zakat al-Fitr que o profeta Muhammad s.a.w. ordenou a gente fazer. Então ele disse: "Hiya tuhrat lis-sa'im", ela é purificação para o jejuador, min al-laghwi wal-rafath, daquilo que você possa ter falado sem perceber. Laghw quer dizer que você foi falando coisas inadequadas. No seu jejum sem perceber, você paga Zakat al-Fitr, isso purifica essas palavras que você falou durante o mês. E ela também, como os ulama, eles falaram, quando você pratica uma oração e erra dentro da oração, no final da oração o que você faz? Com certeza você conserta o erro e no final você faz sujud al-sahw. Sujud al-sahw, que seria o último sujud que você faz quando termina a oração, quando você teve alguma falha e recuperou aquela falha, então você faz sujud al-sahw. Zakat al-Fitr para o jejum é igual sujud al-sahw para a oração.
Para quem que ela deve ser paga? Nós sabemos que o zakat em geral é pago para 8 tipos de pessoas no Corão, que Deus cita sobre quem são pagos zakat al-fitr, zakat em geral. Zakat al-fitr somente é paga para os pobres e necessitados, e ela não vai para as demais, tipo fisabilillah, para pagar uma dívida, para fazer não sei o quê, pela causa de Allah, uma pessoa. Não, você especifica somente para os pobres e necessitados, porque Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad a.s., ele especificou isso, disse que é para os pobres e necessitados. E a tu'matun lil masakin. Tu'ma lil masakin. É uma caridade para os masakin, que são os pobres. Farada Rasulullah sallallahu também a quantidade dela. Abdullah ibn Umar, ele diz: Farada Rasulullah sallallahu zakat al-fitr min Ramadan, que o profeta Muhammad a.s. ordenou que tirasse zakat al-fitr em Ramadan, sa'am min tamr ou sa'am min sha'ir, é uma medida de tâmaras ou uma medida de cevada, ou essas medidas elas hoje são comparadas com quantos quilos, o valor delas pode ser tirado, o valor também em valor, como nós estipulamos, o valor de quase R$25, que seria o valor de 2,5 kg de arroz, que são mais ou menos R$25, que você tira ou aquele arroz ou o valor que seria R$25. Aí ele disse: "Ala al-abdi wal-hurr", sobre a pessoa que é escravo e aquele que é livre. Al-dhakar wal-untha, o homem ou a mulher. Al-saghir wal-kabir, o velho e o pequeno. Min al-muslimin, dentre os muçulmanos. Esse hadith é autêntico, é citado no Bukhari e no Muslim. Então, essas são, em geral, essas questões que é importante vocês saberem. Quando que nós devemos tirar zakat al-fitr? Pode ser tirada agora, pode ser tirada 2 ou 3 dias antes do Eid, porque o objetivo delas é você enriquecer também os pobres no dia do Eid, para eles não saírem pedindo para as pessoas. Então você vai até elas, você paga para elas zakat al-fitr para que elas não sintam uma necessidade dentro do Eid. Então no Eid elas não precisam sair para pedir, para eles terem também um Eid feliz. Você vai e leva até elas essa zakat para que eles tenham o que comprar, para que eles tenham o que fazer dentro do Eid para serem felizes com as suas famílias, com as suas crianças. Então, por isso que zakat al-fitr é necessária que seja paga antes do Eid. A pessoa que deixar ela no dia do Eid, depois que o imam faz salat al-Eid, aí ele deixou de fazer uma obrigação, ela se torna uma caridade normal, e ele peca por ter deixado ela para depois do Eid. Então temos que fazer ela agora, antes que termine o tempo dela.